Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Hoje um pouquinho mais tarde, pessoal, nossa análise já é 1h28 da madrugada do dia 14 de agosto de 2025. Já estamos na quinta-feira, lembrando que a análise de hoje será referente ao do dia 13, em virtude de que nós iremos retornar no período da noite para justamente darmos continuidade aos trabalhos referente ao dia de hoje, dia 14, beleza? Então vamos começar aqui pelas três principais bolsas. Nós não tivemos nenhum evento econômico pré-agendado no calendário. Foi um dia tecnicamente positivo, pessoal, com destaque para a Bolsa Industrial Dow Jones, uma alta de aproximadamente 1%, S&P subiu 0,32% e Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia, uma leve alta de 0,14%. Já o Bitcoin, pessoal, tivemos uma alta bem expressiva, inclusive superando aí bastante nossas expectativas. No diário acabou fechando aí 2,70 positivo. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado, US$ 123.389. Antes da gente começar a análise aqui no gráfico, pessoal, achei interessante essa notícia aqui no site anews.tv. Então cita, né, que o Bitcoin atingiu o recorde histórico com criptomoedas se beneficiando de reformas nos Estados Unidos. Então tivemos aí, pessoal, a renovação da máxima histórica no dia de hoje, à medida que crescem as expectativas de cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos, pessoal. Então lembra que a gente vem colocando isso no radar como uma grande possibilidade no próximo encontro do comitê do Banco Central americano, em virtude dos resultados que vêm sendo compartilhados ao que tange a economia norte-americana. Além do mais, as medidas regulatórias favorecendo o investimento em criptomoedas acaba aumentando então a confiança, né, dos investidores no setor. Então, pessoal, a união faz a força, são acontecimentos que acabam catalisando, né, de forma positiva aqui todo o cenário, e isso acaba trazendo aí esse oba-oba, otimismo aqui no mercado, e a gente tinha como uma grande expectativa aí até o final do ano o Bitcoin atingindo 150 mil, o que eu acho bastante, né, provável, né? Vai depender muito, né, de como o Banco Central se comportar, né, nos próximos encontros. A gente espera de fato a redução na taxa de juros, a gente espera mais regulamentações e transparência no setor e, evidentemente, a maior adoção institucional por parte dos criptoativos. Então, a gente torce bastante para que mais boas notícias saiam para nós, justamente porque o mercado vem se consolidando, né, pessoal? E obviamente buscando aí níveis superiores de preço, né, com destaque inclusive para a Ada Cardano, que vem no embalo aí nos últimos 3 dias, né, quase próximo aí de 30% de valorização. Então, pessoal, voltando aqui para o Bitcoin, a gente basicamente analisou no dia de ontem, estávamos na proximidade aqui da média de 20 períodos aqui no tempo gráfico de 4 horas. A gente tinha alguns adendos que foram feitos, né, em relação à questão do volume vendedor que vinha prevalecendo e a minha preocupação justamente com a proximidade aqui dos 118 mil. Era o ponto-chave, tá, pessoal? A gente evidentemente não poderia perder, né, essa região, porque tínhamos em mente uma grande possibilidade de buscarmos pelo menos, né, a região do topo anterior, foi formado aí na segunda-feira, porém tivemos uma reação, né, logo posterior aí ao fechamento do candlestick na qual estávamos analisando, né? Evidentemente, a gente foi bastante conservador, né, tentando traçar aqui uma sequência lógica desses fundos ascendentes, então a gente tinha como meta, né, a possibilidade de uma retração ou uma reação mais enérgica por parte dos compradores, justamente aqui na proximidade aí dos 118 até os 118.400. Então, felizmente, tivemos uma reação
antecipada, tá, pessoal? E de fato fomos sim lá buscar a região do topo anterior, região próxima aí dos 122.500, evidentemente, né? Na aproximação veio uma retração, um pullback por parte dos vendedores e aí posteriormente a gente foi buscar o nosso range é, conflitado, né, pessoal? Nossa zona de patrulha e de acompanhamento. Então, diante de um cenário tão positivo, né, com boas possibilidades ao que tange regulação, redução na taxa de juros lá nos Estados Unidos, maior adoção institucional, os ETFs adentrando bastante volume, fomos buscar aí a renovação do topo histórico, e isso é excelente sinal, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente poderia considerar a possibilidade futura, né, de uma formação de topo duplo, o que nesse momento já está descaracterizado, pessoal, em virtude de toda essa movimentação de alta que tivemos no dia de hoje. Então a gente mostra aí para vocês a força compradora atuando, né, de forma veemente, querendo buscar novos níveis de preço. Então a movimentação de hoje foi magnífica, tá, pessoal? Ao que tange a estrutura de preço, aquilo que pode se delinear aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, o cenário ainda prevalece formidável. Quem sabe a gente consiga alcançar aí a proximidade dos 150 mil, que é o nosso principal objetivo aí, pelo menos até o final deste ano de 2025. Então, pessoal, o que que a gente precisa de antemão atualizar aqui nas nossas referências, tá? Acho que o primeiro ponto é a exclusão desse nosso suporte, até pela amplitude da alta que tivemos, né, pessoal? Ele já não será mais utilizado eventualmente em uma retração mais contundente do preço. A gente faz a remoção. A parte da ascendência desses fundos a gente vai manter, a gente vai esticar aqui, justamente porque futuramente o mercado entrando, né, em consolidação, a gente poderá buscar essa região e, evidentemente, iremos utilizar como referência, né, seja para rompimento ou recusa de preço. Essa parte aqui, pessoal, muito importante, a gente vai fazer a remoção dessa resistência, mesmo, né, com o preço se encontrando dentro aqui da área no atual momento, talvez seja interessante a gente manter talvez a região aqui dos 122.480 aproximadamente, pessoal, fazendo alusão à mínima desse dia aqui. Então, pela questão do rompimento, pode ser que os compradores irão tentar manter o preço acima aqui dessa região, tá, pessoal? A gente vai utilizar essa referência de novo suporte. Talvez seja interessante também a gente acompanhar a região próxima dos 120 mil, evidentemente fazendo alusão à abertura e fechamento desses 2 dias. E evidentemente olhando para trás também, né, pessoal? Tivemos múltiplos encontros aqui referente à abertura, fechamento, máxima e mínima de preço. Talvez seja interessante. É uma virada de dezena, né, pessoal? Como mencionei, o preço vinha trabalhando dentro da dezena dos 110 ao 120, veio o rompimento, a gente passa a trabalhar no range dos 120 ao 130. Então também faz sentido a gente utilizar aqui essa região como um suporte secundário. Acho que esses são os principais pontos. A questão das resistências, pessoal. Nós estamos navegando em águas desconhecidas, então é muito complicado a gente procurar topo em um momento como esse. Então, sempre que a gente encontra a renovação do topo histórico, a gente precisa ter cautela em relação às possibilidades de encontro de níveis,
né, de resistência. Então, talvez seja interessante a gente analisar o livro e, eventualmente, a gente colocar simplesmente para acompanhamento, né, mas não como algo que seja de fato protagonista, tá, pessoal? Então, tem que tomar cuidado. É muito complicado a gente procurar topo, justamente porque estamos aí em momentos, né, da busca por renovação da máxima histórica. Então, como aconteceu aí basicamente ontem, né, durante a tarde, a gente vai manter uma certa cautela e, evidentemente, a gente pode até tentar utilizar alguma coisa como referência, justamente para medir aí o comportamento do preço nas próximas horas, porque a gente não tem, né, o que traçar aqui. A gente pode, por exemplo, pessoal, fazer aqui, quem sabe, uma resistência diagonal, fazendo alusão a esses dois topos, né? Evidentemente houve uma retração aqui, né? Então vou tratar aqui, justamente pela falta dessas referências, a gente vai tentando procurar alguma coisa justamente para que possamos ter, né, pelo menos uma referência mínima, mesmo que não seja algo de mais impacto, mas por motivos aí de estudos, né, pessoal, talvez a gente possa utilizar simplesmente para acompanhar o comportamento do preço e, evidentemente, ele se aproximando aí das marcações, tá? Então, vou deixar aqui, inclusive, pontilhado, justamente porque nós não temos um embasamento forte para essa marcação, mas é o que a gente tem no momento, tá? A gente vai utilizar justamente para acompanhar, né, caso o preço retorne nessa proximidade. Então, acho que basicamente é isso de atualizações aqui no gráfico, tá, pessoal? A gente fez aí algumas marcações de suporte, evidentemente perdendo aqui, né, pessoal, a região próxima do antigo topo histórico, né? Pode ver que os compradores estão tentando manter aqui o preço acima da região do antigo topo histórico. A gente poderá sim buscar a região próxima aí dos 122.480. Evidentemente, aqui eu acredito que os compradores poderão tentar aí alguma reação, evidentemente também na ausência, né, pessoal, de volume comprador, estrutura de preço ascendente com topos e fundos e os vendedores atuando com o preço fechando abaixo, a gente pode sim buscar novamente, quem sabe aí a proximidade, né, dos 120 mil. Então são esses os pontos que, né, que você deverá estar ciente, né? É óbvio que a gente tem aí uma amplitude bastante alta, né, pessoal? Nas últimas horas, quando a gente analisa aí a movimentação do preço, então é bem natural aí que haja, né, uma eventual retração, né, com investidores institucionais tentando realizar aí de forma parcial suas operações. A gente sabe que agora pela madrugada tende a cair um pouco mais do volume, né? O mercado costuma ficar um pouco mais lateral, mas esses são os pontos que você justamente deverá estar ciente que a partir deles, né, a gente pode ganhar velocidade, quem sabe buscar aí as nossas marcações, tá? Então, um cenário muito positivo ainda. é, a gente fica bastante feliz, né, pessoal, quando o Bitcoin renova a máxima histórica, acaba puxando aí as outras altcoins, Ethereum vindo de uma guinada bastante contundente também, Cardano, XRP uma menor frequência, mas também apresentando ganhos aí, se você pegar nos últimos 30, 60 dias, enfim, a gente fica bastante animado, né? Mas temos aí potencial para, né, darmos continuidade na busca pelos 150 mil, quem sabe até o final do ano.
Beleza, pessoal? Então acho que é isso. É um dia bem positivo. A gente basicamente encontra o preço aí, a proximidade de águas desconhecidas, né, pessoal? É muito complicado analisar o gráfico justamente quando estamos em níveis que nunca foram alcançados, né? A análise ela acaba ficando mais duvidosa, mas é normal, né, pessoal? A gente já analisa gráfico há algum tempo, já está acostumado a pegar esse tipo de cenário, então a gente vai tentando usar o que está para trás aí, justamente inferior ao nível do preço a mercado, justamente porque é o que temos, né, para trabalhar. E vamos todos juntos, né, acompanhar as próximas horas aí até amanhã e ver tudo que rolou diante do que foi traçado aqui, aí o comportamento, né, do preço. Beleza? Acho que é isso. Então, vamos dar uma olhadinha no livro aqui, ver o que a gente pode utilizar ao nosso favor. Então, pessoal, olha só que legal. Na região dos 125 mil prevalece aquela acumulação de lotes que tínhamos enxergado no dia de ontem, tá? A gente tem quase 37 milhões de dólares posicionados. A gente percebe que quando o preço chegou ali na proximidade aí dos 124.600, né, os vendedores passaram a atuar de forma mais incisiva, talvez, né, pessoal, pela intimidação desse dinheiro todo posicionado aqui a este nível. Então a gente pode também traçar aqui uma referência aqui no 125, justamente para gente analisar o comportamento do preço, evidentemente buscando aqui, pessoal, a proximidade deste nível. Como a gente não tem referência, né, para esses níveis acima, a gente vai fazendo as marcações aqui justamente não como algo concreto e sólido, tá, pessoal? Isso precisa ficar bastante claro, mas para fins de estudo, justamente pela ausência de evidências. Estamos, né, em níveis desconhecidos aqui, pessoal. São águas internacionais. Então, basicamente, a gente vai utilizar alguma coisa aí que a gente tem, né, como possibilidade só para não ficarmos 100% no escuro. Isso precisa ficar bem claro para vocês, justamente porque pode acontecer um blefe aqui, tá, pessoal? Uma forma de intimidação, e aí o preço de fato vindo a este nível, eles removem os lotes e aí o preço acaba ultrapassando. Então, por isso a importância de acompanhar a movimentação do preço em sua proximidade, justamente para identificarmos se é verídico a intenção desses vendedores em desovar esses lotes ou será uma forma de blefe, tá? Bem comum aqui no mercado. Então, na região de 126, a gente tem um pouquinho mais de lotes também, pessoal, quase 13,5 milhões de dólares posicionados, e aí mais acima a gente já vê um pouco mais de diluição dos lotes. E pelo lado dos compradores, a gente tem um livro totalmente diluído, bem pulverizado, tá, pessoal? Acho que não vem o caso a gente compartilhar aí com vocês. Até o presente momento, bem igualitário aqui os lotes. Acho que não temos aí uma barreira mais expressiva a ser compartilhada no presente momento. Fechado, pessoal? Então é isso. Acho que ficou atualizado aqui para nós as nossas referências, o cenário, né? Os pontos que você deve estar ciente. Justamente são pontos de decisão. Você deve estar plugado, né? Para saber como que será o comportamento do preço, né? Na ausência de boas condicionantes por parte dos compradores, a gente vem buscar sim níveis inferiores, lembrando que temos as médias, né, pessoal, que devem ser utilizadas como referência também, enfim, são os pontos aí que acredito que até a análise de amanhã a gente poderá garantir uma assertividade maior aqui para vocês. Fechado? Então, vou encerrando a análise de hoje, agradeço aí imensamente
sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, muito importante para o engajamento do canal, de forma totalmente orgânica, beleza? Então, um grande abraço aí para você, uma excelente noite e até a próxima.